Mudanças no calendário escolar causam desconforto nos estudantes de ensino médio. Novas dinâmicas de aprendizado possibilitam interações entre alunos, pais e professores durante o isolamento. Secretarias de Educação recorrem às tecnologias híbridas em Goiás. Betim vive a expansão do novo coronavírus depois de flexibilizar o isolamento social. Feiras permanentes do Distrito Federal voltam a funcionar. Templos religiosos retomam gradualmente suas atividades em Brasília. Eventos são adiados e cancelados durante a pandemia. População procura alternativas econômicas para sobreviver em meio à crise. Começa agora a terceira edição do Jornal Universitário da UCB. Bom dia! Bom dia! A retomada das aulas no setor público de ensino do Distrito Federal vem gerando controvérsia. As atividades suspensas desde março foram programadas pelo governo local para serem retomadas de maneira online a partir da última semana de junho. Porém, a data foi alterada para a primeira semana de julho, sendo que algumas escolas já recomeçaram as atividades gradualmente. Confira na reportagem de Alice Dias. A medida causou alvoroço nos estudantes de ensino médio. O primeiro protesto foi contra o novo calendário escolar, que prevê aulas de dezembro a janeiro. Os jovens reclamaram que vão ter que passar o Natal e o Ano Novo estudando. Além disso, se dizem inseguros em relação ao conteúdo ofertado e com dúvidas em relação ao acesso à internet. A pergunta que fica é: como crianças irão aprender a ler e a escrever online, sendo que esse é um passo fundamental da aprendizagem? Uma etapa que não pode ser pulada nem feita de qualquer forma. Como que jovens com TDAH conseguirão se concentrar durante as aulas? Como famílias de baixa renda que não têm condições terão acesso à internet? Diretores e coordenadores acadêmicos também enfrentam desafios. Eles estão em plena maratona para fazer acontecer as aulas pelo novo sistema. A Viviane, coordenadora do Centro Educacional 7 de Taguatinga, relata como ela e a diretora estão enfrentando a novidade. O nosso retorno às atividades não presenciais, eles têm acontecido já há bastante tempo, né? Desde abril, com a proposta da participação dos alunos e dos professores usando o Google Sala de Aula de forma experimental, para adaptação, e agora efetivamente desde o dia 5 de junho, né, com professores e estudantes na plataforma, de uma forma mais efetiva ainda. As escolas, pelo menos o 7, ele construiu, criou, né, salas de aula específicas da escola, atendendo a orientação da Secretaria de Educação. Então, fizemos salas seriadas no e-mail da escola do @edu, né? E convidamos os estudantes, alocamos também os professores por bloco, as turmas estão divididas por bloco. As atividades estão acontecendo de forma virtual e os alunos que não estão conseguindo acessar, que nos preocupam. Esse seria o nosso maior desafio, que é atingir esse estudante que não tem acesso a essa sala de aula virtual, né, do Google Sala de Aula. E o estudante que não participa da sala de aula, ele vai à escola toda sexta-feira buscar as atividades impressas. A mesma atividade que o professor postou na sala virtual, ele envia para a sala de coordenação, para o e-mail da coordenação, né? E no e-mail da coordenação nós pegamos e fazemos a impressão desse material para disponibilizarmos para os estudantes, né, de uma forma cautelosa. Diante dos protestos e desafios, a Secretaria de Educação do Distrito Federal lembra que a reorganização do calendário escolar resulta de uma consulta pública aos pais e aos professores da rede de ensino da região. As possibilidades do calendário escolar, né, e esse calendário, ele foi para consulta pública e está em consulta pública, ele tem aí essa previsão do início das aulas para o dia 13 de julho, né? E isso foi devido aos ajustes que são necessários
a serem feitos em relação à contratação de televisão, contratação de rede de internet, porque a ideia da utilização da plataforma é com internet gratuita, tanto para o professor quanto para os alunos. A questão do uso da tecnologia é uma linguagem nova para a educação hoje. O professor do SET, os professores das escolas públicas, de uma forma geral, passaram por formação e continuam passando, né? A EAP, que é um local de formação para os nossos profissionais da educação, ela tem esse cuidado de toda semana colocar materiais, fazer webinários pelo YouTube, no canal da EAP, para orientar o professor no uso das tecnologias e também para ajudar o professor a fazer inovações. Voltando aí ao calendário, né, estamos aguardando também esse calendário, porque com essa nova data, né, e também com as questões, né, do governo, de uma possível volta presencial, que também não está nada determinado, né, são estudos ainda feitos. Todo o trabalho que é feito dentro da secretaria é de acordo com as orientações da Secretaria da Saúde, dos órgãos controladores e de toda a situação que nos é apresentada. Dentro dessas dificuldades que estamos vivenciando, né, o nosso maior desafio realmente é que todos os estudantes sejam incluídos nesse processo. E todos eles estão sendo vistos dentro desse processo. E também ofertar a melhor condição socioemocional, psicológica para os professores da nossa rede pública de ensino do Distrito Federal. A educação infantil, a exemplo dos demais níveis de ensino, aderiu às aulas virtuais. As novas dinâmicas de aprendizado têm possibilitado interação entre alunos, pais e professores em tempos de isolamento, exigindo comprometimento e paciência dos educadores. Confira na reportagem de Jaqueline Fernandes. A experiência de aulas mediadas pelas tecnologias, as chamadas aulas remotas, em que professores e alunos estão cada qual em suas casas, chegaram também no ensino das crianças. Os pequenos estão tendo que se desdobrar. A educação infantil, que antes era realizada em sala de aula com interações, brincadeiras e aprendizagem mútua entre os bebês e as crianças com seus professores, agora acontece pela internet. São atividades que exigem uma dedicação e cuidado diferenciado não só dos educadores, mas principalmente por parte dos pais ou cuidadores. Eles são responsáveis pelo apoio na realização dos exercícios. Neste novo modelo de ensino, com o envolvimento direto dos familiares nas tarefas escolares, surge uma possibilidade de maior aproximação entre pais e filhos. A experiência tem contribuído tanto com o rendimento da criança, quanto para um relacionamento familiar mais harmônico. É o caso de Daiane Lima, mãe do Caio, de 9 anos, e do Mateus, de apenas 4 anos. Ela revela que as aulas à distância mudaram bastante a rotina da família e que, apesar dos desafios, tem experimentado com eles momentos agradáveis de conhecimento mútuo. Mudou bastante, né? Na organização do dia a dia, que agora eles têm que ter um horário certinho para começar e para terminar as tarefas, porque tem que entregar. Antes nós não tínhamos esse horário específico para estar realizando as tarefas de casa. Eu tenho que encaixar as atividades dele, eu tenho que voltar a estudar, no caso do mais velho, que tem 9 anos, 4ª série. Então eu tenho que tirar um tempo para estar lendo com ele, para estar revisando as tarefas. Entre uma tarefa e outra doméstica, entre o meu trabalho como autônoma, eu tenho que deixar um tempo maior para ele. Nosso relacionamento ficou mais estreito, coisas simples que antes eu não fazia com ele, hoje eu sento com ele, a gente faz massinha junto, a gente consegue ler gibi junto, a gente faz brincadeiras juntos. Então isso melhorou bastante, hoje eu vejo as dificuldades deles mais de perto, eu consigo entender melhor o lado deles, sem tanta cobrança como era antes.
Desde o início da quarentena, a mãe Janaína Azevedo tem auxiliado suas filhas, Catarina, de 4 anos, e Isadora, de 6 anos, nas atividades enviadas pela escola. Juntas, construíram um espaço escolar em casa para desenvolver as atividades com maior atenção. Essa nova rotina está sendo bastante desafiadora, né? A gente não esperava passar por isso. Então, aqui em casa, quando eu vi que iam começar as aulas EAD, eu resolvi fazer um cantinho que a gente intitulou de Cantinho dos Estudos. Então, as meninas me ajudaram a colocar tapete, elas me ajudaram a decorar, as mesinhas ficaram do jeito delas. E eu me sinto cansada, claro, né? É bastante cansativo, é bastante diferente a rotina, mas eu percebi, né, que elas estão mais apegadas a mim e que a gente também, né, a gente faz coisas que antes a gente não fazia, né? A gente está brincando mais, a gente está estudando juntas. Então, isso são coisas que hoje eu acho assim fundamental na educação, a gente está ali sempre presente. Trazer um ambiente escolar para dentro de casa requer grandes desafios. Abre-se um novo mundo repleto de possibilidades capazes de fazer com que as crianças tenham um desenvolvimento educacional mais acelerado. Os pedagogos acreditam que as crianças, ao se sentirem apoiadas, acolhidas e mais seguras, conseguem avançar no processo de aprendizagem. Lembram que o apoio às atividades exige alguns cuidados. É certo que a criança precisa ter um cantinho apropriado e ele precisa ser organizado, independente se terá muito ou poucos materiais. E, se possível, que eles sejam de fácil acesso. A pedagoga também traz dicas de brincadeiras capazes de ajudar e reforçar os exercícios enviados pela escola. Esse aqui é o tabuleiro das cores. O que essa atividade trabalha? As cores, a atenção, a concentração, a agilidade e a coordenação motora fina. Quais materiais vocês vão precisar? Um pedacinho de papelão, lápis de cor e pedacinhos de EVA. Como que a criança vai jogar esse jogo? Ela simplesmente vai precisar colocar cada cor em seu devido lugar. E uma outra atividade que eu quero mostrar para vocês e que eu acho super divertida é essa aqui. Bom, ela trabalha a atenção, a concentração e a coordenação motora grossa. O que vocês vão precisar? De uma caixa de sapato, uma tesoura para fazer esse círculo e também tinta guache para vocês decorarem essa caixa do jeito que desejarem. E para jogar, vocês também vão precisar de uma bolinha. E depois pedir à criança que balance essa caixa por todos os lados até que essa bolinha entre em seu devido lugar. E a dica que eu dou é esta: organizem a sua rotina de forma que tenham tempo livre com a criança, desliguem as telas e passem a viver o real, sem deixar de cultivar a mente e o coração dessa criança com excelência. A psicóloga clínica infantil Fernanda Caldas também reforça a importância da participação dos pais neste processo, que auxilia o desenvolvimento cognitivo da criança e o relacionamento interfamiliar. A criança se sente valorizada e automaticamente se desenvolve de forma muito mais segura para realizar tais atividades. E quando a gente fala nessas questões, o benefício não é somente ensinar os filhos a questão da escola, enviar a tarefa e tá tudo certo. O benefício vai muito além, né? Essa questão de se aproximar dos filhos para poder fazer a tarefa de casa, existir essa troca, melhorar a afetividade, do filho perceber o quão as suas questões são importantes para os pais também, o quanto os pais voltam o olhar para eles dentro daquele contexto familiar. Então, isso melhora, quando se melhora esse contexto familiar, esse sentimento transcende para as outras relações. Com as aulas remotas ou à distância, muitos jovens que não têm acesso à internet não conseguem acompanhar o novo sistema de ensino. Para contornar a situação, a Secretaria de Educação tem recorrido às tecnologias híbridas.
Saiba agora, na reportagem de Júlia Luiza, como está a situação nas escolas de Alexânia, em Goiás. De acordo com a pesquisa realizada pelo IBGE em maio deste ano, 1 a cada 4 brasileiros não possui acesso à internet. Em Alexânia, são 2.000 acessos em banda larga fixa, sendo 25 acessos a cada 100 domicílios e 60 celulares a cada 100 habitantes. E o que fazer quando as aulas presenciais se tornam online em era de pandemia? No pequeno município de Goiás, uma escola municipal adotou uma plataforma online para que cada aluno possa acessar um vídeo educativo diariamente. Os responsáveis pelos alunos têm o direito de tirar dúvidas para ajudar as crianças no horário estipulado da aula, e isto ocorre somente pelo aplicativo WhatsApp, já que o telefone da escola não está sendo atendido. A mãe de um dos alunos que não quis ser identificada conta como a instituição está agindo diante do problema da falta de aula presencial. Então, no começo, a gente ficou muito chateado, né? Por causa que a gente tinha que entrar na plataforma e pegar e pedir para imprimir na papelaria, tem que pagar. Além de ter que imprimir as atividades tendo custo, um outro problema aparece quando os alunos da escola municipal que não possuem acesso à internet ficam com ausência na plataforma, mesmo fazendo as atividades da apostila, as quais os pais devem ensinar, já que a instituição não oferece aulas gravadas e acaba afetando o conhecimento das crianças. Todo dia a gente tem que entrar na plataforma para dar, senão dá falta para o aluno. Tem muitas mães que não tá conseguindo entrar. Eles lá no Capão, né, não pega a internet, não pega nem celular. Não entra na plataforma. E eles estavam tendo como é que fala? Que não estava indo para a escola, né? Não tava com falta. Os vídeos não são a professora falando, né? Dando a aula. São os vídeos do YouTube. Vídeos educativos, mas do YouTube. Eu procuro, né? Botar para o Daniel como se fosse a professora ensinando, né? Agora, tem certas mães que têm dificuldade até para ler, né? Quanto mais para juntar sílabas para a criança. O advogado Nivaldo Antônio da Silva disse o que deveria ser feito por parte da escola para que a instituição seguisse a Constituição de 1988, onde é decretado que todos têm direito à educação gratuita. O poder público está atribuindo as tarefas, o ônus dessas despesas aos alunos, sendo que, ao meu ver, de acordo com a Constituição, teria que ser ônus do município. O município tem a obrigação e dever legal de fornecer esses materiais aos alunos da classe menos privilegiada. A Secretaria de Educação e a Escola Municipal, ao serem procuradas, não quiseram se pronunciar sobre o assunto. Betim vive a expansão do novo coronavírus após flexibilizar o isolamento social. A cidade, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, tinha conseguido controlar a disseminação, mas os números de infectados pela Covid-19 subiram. A repórter Karine Souza traz mais informações. Betim chegou a ganhar destaque por reter a expansão do coronavírus, com cerca de 480 mil habitantes no início do mês de março. Quando a curva da doença aumentava no país, a cidade apresentava somente 6 casos confirmados da Covid-19. Na época, não havia nenhum registro de morte causado pelo coronavírus, e as medidas imediatas de contenção da doença impactaram o país. O prefeito da cidade, Vitório Medioli, havia decretado situação de emergência, e durante 30 dias, o município ficou com a maior parte do comércio de portas fechadas. Nesse momento, foi mantido apenas os serviços essenciais, que seria saúde, drogarias, farmácias e ligados à alimentação. A Secretaria de Saúde teve um tempo para se preparar, onde foram criados mais leitos no Centro de Combate à Covid, que é o Secovid, e nós tivemos também uma parceria com uma empresa privada que disponibilizou um espaço para a implantação de um hospital de campanha. No dia 22 de abril, com os casos de contágio já controlados e 90% dos confirmados curados, o prefeito da cidade decidiu flexibilizar a quarentena
e, de forma gradual, permitir a reabertura do comércio, mas com uma série de determinações a serem seguidas, tanto por comerciantes quanto por consumidores. Aí, devido à necessidade econômica, depois de um tempo com o comércio todo fechado, houve um entendimento por parte do governo que já poderia flexibilizar com medidas de contenção, como, por exemplo, o uso obrigatório de máscara em lugares públicos, as lojas poderiam reabrir dentro de uma capacidade mínima, distanciamento de filas, tudo isso padronizado de forma a evitar mesmo o contágio e a disseminação da doença. O empresário Edwilson Martins conta como tem sido essa rotina de cuidados em sua loja. Não só na cidade, foi adotado também o tapete sanitizante. Automaticamente nele vai um produto químico, seja um quaternário de amônia ou um hipoclorito. Tivemos também um cuidado com o nosso colaborador no sentido daquele trato mais sempre com o cliente. Então, por exemplo, os caixas, nós temos uma barreira de acrílico que separa o operador de caixa do cliente naquele momento no caixa. Nós estamos utilizando também o aplicador de álcool em gel através de pedal. Aí não precisa a pessoa nem ter o contato também através das mãos. Mas o que aconteceu nessa pequena cidade da região metropolitana de Minas Gerais foi o oposto do que se esperava. Com o início da flexibilização, se tornou comum ver pessoas aglomeradas e também sem máscaras pelas ruas da cidade. O resultado disso não foi diferente do já visto em outros países e estados brasileiros. Depois da medida, a curva da doença aumentou e o número de casos confirmados quase triplicou, assim como o de vítimas da doença. Ao contrário do que aconteceu em outras cidades no exterior, a flexibilização em algumas regiões no Brasil foi adotada quando os casos ainda eram crescentes, como aconteceu na cidade de São Paulo. Considerado o epicentro da doença no país, a flexibilização autorizada pelo governador João Dória trouxe à cidade o pico de casos e mortes pela Covid-19. No Rio de Janeiro, também não foi diferente. A cidade já soma mais de 130 mil infectados e 11 mil mortes confirmadas por coronavírus. No primeiro domingo depois da flexibilização, as praias estavam lotadas e pessoas transitavam pelas ruas sem máscaras. O psiquiatra Luan Marques ainda explica o porquê das pessoas furaram o isolamento social. Sem dúvida, a personalidade dos brasileiros interfere muito na forma como eles vão lidar com o isolamento. Personalidades que são mais introspectivas, elas até gostam de estar mais em casa e não se sentirem pressionadas por estar na rua. Já a maioria, muitas pessoas que são mais extrovertidas, que gostam mais desse contato físico, o que no início parecia ser mais fácil, tem se demonstrado muito difícil ficar muito tempo em casa. Então vão acreditando que não tem problema visitar um familiar, não tem problema visitar um amigo. Mas é importante trazer que sim, existem riscos, a circulação é um risco, então a circulação deve ser em caso realmente que seja muito necessário, e é um momento de consciência coletiva, então precisamos ativar essa consciência de se preocupar com a gente e com o outro, Então, na pandemia, quando a gente cuida da gente, a gente cuida do outro. Eu acho que isso tem que ser estimulado para que a gente consiga reduzir justamente todos os desfechos negativos que essa pandemia pode trazer. E realmente os números são preocupantes, A gente não pode negligenciar que hoje somos um dos países que tem mais casos novos, sem falar dos desfechos negativos de óbito. Então, manter o isolamento, manter formas inovadoras de estar com o outro, seja vídeo, sejam ligações, desenvolver novas atividades em casa, porque o tédio ele vem mesmo, Então é um momento que a criatividade ela é necessária, justamente para que a gente se sinta mais confortável e não precise gerar estratégia de fugir das regras da quarentena. Mesmo com o número de casos crescente, a maioria dos estados tem adotado o isolamento vertical, que preserva apenas os grupos de risco. Rio de Janeiro e São Paulo lideram o ranking da doença no país. Minas Gerais ocupa o 13º lugar de casos fatais da doença. O Brasil é o segundo maior país do mundo de registro de infectados e vítimas da Covid-19. Fica atrás apenas dos Estados Unidos, com seus impressionantes 2.300.000 casos. Após um longo período fechadas, as feiras permanentes do Distrito Federal estão liberadas para funcionar.
Confira agora na reportagem de Júlia Mendes como está a retomada das atividades da Feira Central da Ceilândia. No dia 17/6, foi liberado pelo governador Ibanez Rocha a abertura das feiras populares. Aqui em Ceilândia, a abertura da feira tem que respeitar todos os quesitos do protocolo de reabertura do comércio. Na primeira etapa, o próprio governo higienizou e desinfectou todos os espaços. Agora, os feirantes e seus funcionários montaram controles de acesso no qual estão aferindo a temperatura dos visitantes e oferecendo álcool em gel. Além dessas medidas, durante todo o dia, cada banca passa por uma nova limpeza. Jonathan Araújo, em entrevista, nos contou detalhes da volta. Nós voltamos a funcionar com muitas restrições, muitas dificuldades, mas foi melhor para a gente estar aqui hoje do que estar em casa. Foram 90 dias ficando aí de quarentena em casa, algo que muitos comerciantes não esperavam. O horário de funcionamento da nossa feira ele está reduzido de 9 às 17 horas. Ao adentrar a feira, a gente adotou todos os sistemas necessários que foram postos para nós, que é a aferição de temperatura, álcool em gel nas mãos do cliente, inclusive do próprio feirante, e também não permitindo a entrada também daqueles que estavam sem máscara. Para respeitar o distanciamento, a administração da feira exibe adesivos que lembram a necessidade de se manter em uma distância de 2 metros entre as pessoas que visitam o local. Aquilo que estiver ao nosso alcance, posto pela Secretaria de Saúde, nós vamos fazer sempre, porque o que vale a pena neste momento é a vida, tudo vai ficar em segundo plano. Nós precisamos nos cuidar e é o que os nossos feirantes têm feito. Após 77 dias fechados, os templos religiosos do Distrito Federal vêm retomando gradualmente suas atividades, porém com muitas restrições. Conheça um pouco mais sobre o novo normal da religião na reportagem de Yasmin Gurgel. O novo coronavírus obrigou os templos religiosos da capital federal a fecharem as portas, causando reviravoltas nas rotinas dos fiéis e dos líderes religiosos. A proibição veio desde meados de março. A partir de então, as igrejas têm buscado formas alternativas para continuar com suas atividades. A maioria dos templos religiosos adotou o sistema das lives, missas e cultos celebrados em transmissões pela internet, recorrendo às plataformas multimídias. Todos os lugares, seja em Brasília, no Brasil ou no mundo, você é bem-vindo ao nosso culto e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Além das lives, algumas igrejas evangélicas passaram também a realizar uma espécie de cultos drive-in. Os fiéis ficam no estacionamento do templo, cada um em seu carro. O pastor, em cima de um trio elétrico, faz sua pregação. Foi o caso da Assembleia de Deus Águas Claras e também da Igreja Batista Central de Taguatinga. Sobre toda a terra. Agora, com a liberação de funcionamento dos templos, o desafio dos religiosos e fiéis é se adequar às medidas sanitárias exigidas pelo governo local. Esta igreja católica em Águas Claras decidiu retomar com as atividades, porém com muitas restrições. O templo, que possui capacidade para 800 pessoas, só recebe 140 fiéis. A seleção de quem pode ingressar na missa depende de uma inscrição prévia no site da igreja. Para a estudante Rafael Hidalgo, frequentadora da paróquia, a retomada das missas foi necessária, principalmente neste período em que as pessoas estão com a saúde mental comprometida. Eu achei muito necessário e importante a volta das missas presenciais, porque para quem estava acostumado a frequentar a igreja foi muito difícil ficar sem, principalmente nesse momento, né, que a saúde mental fica comprometida, nós ficamos muito preocupados com a situação do mundo e a igreja, a missa é realmente um momento de refúgio, de esquecer os problemas, então é uma coisa que faz muito bem e fazia muita falta. Me senti muito segura para frequentar a missa, todos os protocolos estão sendo obedecidos, tudo muito bem higienizado, as pessoas bem distantes, de máscara, todo mundo. E a própria celebração da missa foi adaptada para esse momento. Então, não vi nada a me preocupar e me senti muito segura. O pároco da Igreja Sagrada Família em Taguatinga conta como tem sido o retorno das missas presenciais.
Foi um pouco corrido, né? Quando o governador decretou a volta. No nosso caso, a gente precisa não só do governador, mas também do bispo ter autorizado. Que uma coisa é o governador autorizar, outra coisa é a autoridade religiosa. Depois nós esperamos o cardeal, o bispo, publicar as normas, os critérios também de volta. Eu penso que, no geral, a gente tem se adequado bem, né, com o medidor, né, colocando as orientações na porta, enfim, seguindo aquelas orientações que o governador autorizou. Às vezes, alguns têm dificuldade de entender, né, o porquê que alguns não podem, mas, no geral, tem sido bem. É óbvio que não voltou a quantidade de fiéis que era antes. A gente percebe que o povo ainda vem devagarzinho, muitas pessoas ainda não se sentem confiantes. Alguns já esperavam, já estão participando e tudo, mas, no geral, não tem voltado à quantidade que era antes. Óbvio, porque também tem as restrições. Além das restrições, tem o pessoal que tem filhos, e aí, como não pode trazer o filho, eles não podem vir. Tem o pessoal que ainda, mesmo não estão no grupo de risco, mas ainda tem receio, ou porque também tem parentes, né, que são do grupo, então muitos têm esse receio, ou porque mesmo estão com medo, mas no geral tem sido tranquila, né, a volta do pessoal. A biomédica Rafaela Rosentowski ressalta que a volta das atividades religiosas foi uma medida bastante estudada para que pudesse ocorrer da maneira mais segura possível. Todas as medidas de flexibilização de quarentena que estão sendo tomadas aqui no Distrito Federal são medidas que visam a transição do isolamento horizontal, que é onde todas as pessoas ficam isoladas dentro de casa, para o tipo de isolamento vertical, onde as pessoas que não são grupo de risco começam a ser liberadas para voltarem às suas atividades. Algumas medidas que foram adotadas pelo GDF previamente à abertura dos templos, como disponibilização de álcool em gel, alternância de bancos nas igrejas para que as pessoas fiquem mais afastadas, uso obrigatório de máscara, são medidas que podem sim prevenir o contágio do coronavírus entre as pessoas que estão frequentando o templo. Essa decisão do governo, ela foi bem estruturada, foi bem estudada antes de ser decretada. Então não foi uma decisão precipitada do governo, foi uma decisão que foi muito bem planejada e muito bem organizada antes de ser decretada. Porém, ainda a melhor opção que nós temos é ficar seguros dentro de casa. Mas, caso seja muito preciso, que as pessoas frequentem, porém respeitando a todas essas normas. Cultivar o amor como poetas que querem sonhar. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Em tempos de pandemia, algumas comemorações tiveram que ser adiadas ou canceladas, mas muitas delas recorreram à ajuda da tecnologia e da criatividade para acontecerem. A reportagem é de Manuela Moura. Com o fechamento de bares, restaurantes, boates, casas noturnas e qualquer tipo de aglomeração em locais públicos, as comemorações de datas ou eventos festivos ficaram também suspensas. Mas a necessidade de comemorar não cessou. E ao longo de 4 meses de isolamento, a criatividade das pessoas encontrou maneiras de superar as limitações e atender os desejos de que datas especiais não fossem esquecidas ou deixadas de lado. Com a mediação das tecnologias de comunicação, muitas comemorações passaram a ser feitas à distância. Gabriela de Alcântara conta como teve que reinventar a sua festa de aniversário. A comemoração do meu aniversário foi mais um dia, na quarentena. Apesar de que eu e a minha família fomos para um canto isolado da cidade para fazer uma caminhada. Claro que todos de máscara, mas a gente quis aproveitar um pouco para tomar um sol também. E com certeza ter feito o aniversário durante a quarentena foi uma coisa muito importante, até para aprender a dar valor ao aniversário. Tanto que eu falei, eu queria que o dia tivesse durado muito mais e que eu pudesse ter curtido muito mais. Então, com certeza, nos próximos anos, eu quero comemorar e comemorar mesmo, comemorar direito. Além das chamadas de vídeo e de áudio,
as pessoas encontram outras maneiras para enviar mensagens e demonstrar seu afeto em tempos difíceis. O músico Caio Viegas, que tocava em bares e restaurantes, recorreu à imaginação para oferecer uma opção para as pessoas não passarem em branco as datas comemorativas. Está fazendo serenatas por encomenda durante o isolamento social. Caio explica como é a sensação de fazer parte desse novo gênero de comemoração. Foi uma experiência muito massa, e aí, né, me surgiu a ideia na cabeça, de fornecer essa oportunidade das pessoas darem esse presente para as outras, já que não pode ter contato físico, não pode ter nada, de fornecer esse tipo de presente. E aí, agora no Dia dos Namorados também teve. Por incrível que pareça, é algo que as pessoas se identificam, porque apesar de ser um pouco brega, um pouco antigo, antiquado esse ato, as pessoas se identificaram e estão, por incrível que pareça, estão pedindo muitas serenatas. Já tenho algumas marcadas até, sei lá, julho, junho, final de junho. E as pessoas realmente estão gostando bastante. Além de aniversário, Dia das Mães e Dia dos Namorados, os chás de fralda também fazem sucesso durante toda a época do ano. Mas esses eventos também tiveram que ser suspensos ou readaptados ao cenário atual. É o que conta Maria da Penha, que teve seu bebê recentemente. Ela explica como surgiu a ideia de seu chá de fralda em sistema drive-thru, ou sua charriata, como foi batizado. Mas mais do que isso, a questão do afeto, da disposição das pessoas, né? Mesmo nessa fase, se dispuserem a sair de suas casas, assim, de uma forma rápida, tirarem seus veículos, colocarem suas máscaras e passarem aqui para nos presentear. Além do chá de fralda, as tão esperadas festas juninas adotaram esse sistema, pois essa época do ano é uma das mais aguardadas pelos brasileiros. A família de Arthur Bom Tempo não deixou essa data de lado e comemorou de forma criativa e segura. O estudante de enfermagem conta como foi a experiência. Como a gente é bem festeiro, assim, bem festivo, a gente decidiu então juntar agora no mês de junho para fazer a festa junina. Cada um faz um prato na sua casa e depois a gente junta e troca os pratos. Aí a gente viu quem ficaria com o quê, quem faria o quê. E marcamos o dia, o local, foi lá no Tagua Park. E chegamos lá, trocamos as sacolas com a comida, né? E foi um momento ali que a gente pôde se ver, mas não pôde se tocar. Diante do impacto econômico causado pela pandemia do novo coronavírus, a população tem buscado se reinventar profissionalmente para sobreviver à crise econômica. Confira na reportagem de Lara Leal. A pandemia do novo coronavírus tem afetado diretamente a economia brasileira. Mais de 600 mil empresas fecharam as portas com o coronavírus. E estima-se que há condições para uma retomada somente a partir de setembro. Áreas como turismo, eventos e educação estão enfrentando a maior crise dos últimos tempos. Desde março, quando houve a suspensão das aulas presenciais nas escolas, que a gente vem enfrentando uma dificuldade muito grande para manter o nosso negócio, para manter a nossa escola, os nossos funcionários, nossas professoras, né? A gente tem, assim, recebido inúmeros pedidos de cancelamento de matrícula. Diante dessa situação difícil, né, desse momento difícil que a nossa escola está passando, que eu pensei, não, a gente tem que se reinventar, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que dar um suporte financeiro para o nosso negócio. A gente não pode ficar de braços cruzados, só esperando que tudo isso passe e que tudo volte ao normal, e não é assim, não é tão rápido assim. Surgiu uma ideia de por que não fazer umas máscaras personalizadas para a gente presentear as mães da nossa escola, né? Um presente útil, né? Que seria bem útil, uma lembrancinha útil e que fosse personalizada, que fosse diferente do que tem por aí pronto, né? Foi daí que a gente teve a ideia de fazer as máscaras para o Dia das Mães. E foi a partir daí, né, desse presentinho, dessa lembrancinha das máscaras do Dia das Mães na nossa escola, que surgiu a ideia, né, de vamos divulgar, vamos fazer disso uma nova fonte de renda. No início de janeiro, a porcentagem de desemprego no país, segundo dados do IBGE, era de 11,2%. Após o início da crise, em abril, a taxa subiu para 12,6%.
No Distrito Federal, apenas algumas das atividades comerciais foram liberadas. Profissionais de diferentes áreas estão se adaptando aos desafios do novo normal. Durante essa crise da Covid, a gente teve que se reinventar de várias formas. Criamos um mercado de delivery em nosso coworking e também criamos uma campanha para os nossos clientes chamada Pague o que Puder. Nessa campanha, a gente literalmente deixa a cargo dos clientes decidirem quanto eles podem ajudar nesse momento. Acreditamos muito na colaboração, muito nessa coisa do vamos fazer juntos. Assim como todo comerciante, precisei me reinventar. Precisei procurar meios de sobrevivência, tanto da minha empresa e meu lado financeiro. Na procura desse caminho, verifiquei que o comércio hoje, isso já vinha antigamente, mas eu era um pouco resistente em relação a isso, procurei trabalhar com as mídias sociais, com as redes sociais. Então foi uma forma realmente de sobrevivência do meu comércio. Cidades turísticas também estão entre as mais afetadas. A microempreendedora Ludmila Jacinto, que mora em Porto Seguro, conta quais estão sendo os seus desafios. A cidade onde eu moro, Porto Seguro, a maioria da população depende economicamente do turismo. Antes de tudo isso acontecer, eu confeccionava bolsas de praia e hoje eu estou tendo que me reinventar, confeccionando máscaras, fazendo concerto de roupas, fazendo divulgação do meu novo trabalho entre redes sociais e amigos. E o meu maior desafio está sendo manter uma renda segura até tudo isso acabar e um dia a gente poder voltar à nossa normalidade. A terceira edição do Jornal Universitário da UCB fica por aqui. Até a próxima edição e lembre-se, se puder, permaneça em casa.